Vem aí o segundo Congresso Brasileiro de Direito Notarial e Registral, cujo conteúdo resume um verdadeiro seminário internacional de direito notarial e registral, que, além de outros assuntos, vai tratar também das firmas digitais, documentos eletrônicos e da contratação eletrônica. Esse seminário acontece durante os dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro próximos, na cidade de Guarujá, litoral do estado de São Paulo, no Casa Grande Hotel. E é uma realização da Associação dos Notários e Registradores de São Paulo, da Associação dos Notários e Registradores do Brasil, da Associação dos Registradores de Imóveis de São Paulo e do Instituto de Registro Imobiliário do Brasil. Para este importante evento foram convidadas e já confirmaram presença autoridades do direito notarial e registral de Portugal, Alemanha, Espanha, Itália e do Brasil. Está mais do que justificada a necessidade de notários e registradores providenciarem rapidamente suas inscrições. Para isso, basta anotar o telefax e o e-mail que estão aparecendo aí na telinha. Agora, o programa A Verdade sobre os Cartórios tem a satisfação de receber o Dr. Márcio Braga, que é diretor do Instituto dos Ofícios de Registro de Distribuição do Brasil e foi convidado para falar sobre essa importante especialidade. O Dr. Márcio, aliás, não precisaria de apresentação. O Brasil inteiro conhece o Dr. Márcio Braga. Ele já foi ex-deputado, ex-secretário de esportes, já foi ex-tabelião, ex-registrador de títulos e documentos e, principalmente, já foi ex-presidente do Flamengo. E está na disputa agora para voltar ao cargo. Mas nós vamos falar do Flamengo um pouquinho mais adiante. Dr. Márcio Braga, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e hoje estar aqui no nosso programa. E nós queríamos que o senhor nos explicasse o que fazem os distribuidores. Olha aqui, Zé Maria. Em primeiro lugar, eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você. O seu programa, que vai para o Brasil inteiro, tem uma significação muito grande. Eu estou nessa carreira de notário, de registrador, há exatamente 43 anos. E nunca vi isto sendo feito. Esta divulgação, essa aula, essa pedagogia, esse ensinamento, essa vontade de passar coisas boas, não é? Explicar a função dos notários e registradores para todo o Brasil. Olha, é com muito prazer e muita honra que estou aqui ao seu lado. Parabéns a você. Parabéns em primeiro lugar. Olha, nós, oficiais de registro de distribuição, somos muito poucos no Brasil. Temos lá os do Rio de Janeiro, em número de 9, com 2 de interdições e tutelas. Lá no Rio de Janeiro, interdições e tutelas não são os atos não são praticados pelo registro civil das pessoas naturais. Temos alguns no estado do Paraná, eu não sei precisar o número, em Alagoas, em Brasília, em São Paulo, registro de distribuição não existe, né? E somos, no máximo, uns 200 em todo o Brasil. Eu acredito que, explicando o Rio de Janeiro, eu estarei exemplificando para todo o Brasil e cada um vai se encaixando aí nessas. Lá no Rio de Janeiro, existem 4 serventias, primeiro, segundo, terceiro e quarto de distribuidores, que registram as distribuições dos feitos cíveis e criminais, falências e concordatas. O 5º e o 6º distribuidores registram a nota que os tabeliães mandam para eles dos atos praticados naquelas serventias. Ou seja, o 5º distribuidor registra as notas dos tabeliães de números ímpares, primeiro tabelionato, terceiro, 5º, 7º, etc. E o 6º, os cartórios, os tabelionatos de número par, 2, 4, 6, 8, 10. Então você tem ali
todos os atos praticados na cidade do Rio de Janeiro. Todas as sessões, compra e venda, promessas, os testamentos, todos os atos passíveis de distribuição são registrados nestes quinto e sexto distribuidores. O sétimo distribuidor é o distribuidor de protesto. Ele recebe os títulos para protestar, os anota e encaminha para o primeiro, segundo, terceiro e quarto tabelionatos de protesto. O registro da distribuição é feito pelo distribuidor e o tabelionato protesta. O oitavo distribuidor é o seu... Seu Márcio, só um minutinho. Nós estamos na hora de pedir um intervalinho comercial, mas nós voltamos já para o senhor explicar o outro distribuidor. Tá. Essa notícia interessa aos registradores de títulos e documentos e de pessoas jurídicas. Venha se atualizar e conhecer mais sobre a sua área de atuação profissional. Ainda há tempo para você se inscrever e participar do 4º Congresso Brasileiro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas, que acontece de 5 a 8 de dezembro próximo, na cidade de Gramado, Rio Grande do Sul. Durante esse evento, você poderá ganhar uma viagem para Miami com direito a acompanhante. Peça o regulamento. Solicite o programa e maiores informações ao Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Brasil, pelo fax 11 3115 1143 e pelo e-mail irtdpjbrasil@3rtd.com.br. Estamos de volta com o programa A Verdade sobre os Cartórios, hoje recebendo essa figura carismática do Dr. Márcio Braga. Mas o Dr. Márcio Braga ia nos falar agora sobre o oitavo distribuidor. O oitavo distribuidor, Zé Maria, é o seu distribuidor. É o distribuidor de títulos e documentos. Lá no Rio de Janeiro, nós temos 6 serventias de títulos e documentos, de registro de títulos e documentos. E que são as notas desses 6 são registradas no oitavo distribuidor. Portanto, a distribuição é a posteriori, não a priori, como certo. Do quinto e do sexto também são a posteriori. Apenas o sétimo é que faz a distribuição a priori. Os demais a posteriori. Todos a posteriori. A posteriori, porque é meramente o registro. E o nono distribuidor, afinal, que é o meu distribuidor dos feitos fiscais do município e do Estado do Rio de Janeiro. Estas são as serventias de distribuição. A mim me parece que é muito importante esse registro sendo feito por um sistema privatizado, porque os distribuidores no Rio de Janeiro são privativos, né? Como os do Paraná, como alguns outros, como já citei, não aqui de São Paulo, porque você transita com essas informações para a sociedade, dá respaldo, uma certidão de uma serventia de distribuição é como se for um seguro para o negócio que se está estabelecendo. Não é? E hoje nós temos uma central de certidões que abriga estas serventias mais os tabelionatos de protesto, e com isso a pessoa se dirige a um só local e tem ali a informação que deseja, a certidão para registrar a sua firma na junta comercial, para participar de uma concorrência pública, o jogo de certidões ou kit jurídico para fazer uma escritura, para comprar um imóvel. Então, facilitou muito a vida das pessoas. Me parece que há um convênio com a Caixa Econômica e a Noreg Rio de Janeiro, né, que facilita por demais aquelas pessoas que querem financiamento da Caixa. Exatamente. Fizemos, a partir de um protocolo a nível nacional que tivemos com o Ministério do Planejamento, no Rio de Janeiro, fomos a Noreg RJ, foi a primeira a firmar convênio com a Caixa Econômica para atender ao pessoal de baixa renda. E é um serviço muito bom, muito interessante, muito, como direi, muito útil à sociedade. Por quê? Porque ali a pessoa vai comprar um imóvel, vai buscar um financiamento na Caixa Econômica. Se ela é de baixa renda, e baixa renda vai a renda familiar até 12 salários mínimos, e o imóvel pode custar até R$50 mil, mas o financiamento máximo é de R$40 mil,
ela vai à Caixa Econômica, mostra o título de propriedade de quem lhe quer vender, e, a partir daí, a Anoreg e a RJ, através do convênio que mantém, principalmente através da Central de Certidões, faz todo o providenciamento de um kit jurídico, chamemos assim, um kit jurídico, que vai desde a certidão de ônus reais, para saber se aquele imóvel pertence àquela pessoa, se aquele imóvel está livre de qualquer penhora, arresto, sequestro, etc. Faz por instrumento público a escritura, tira todas as certidões, registra no registro de imóveis e devolve à Caixa Econômica. Serviço completo. Serviço completo. Olha, para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, um dos pontos mais valiosos do Rio de Janeiro é a Praia de Ipanema. Aquela rua chama-se Avenida Vieira Soto, não é? Que é um dos pontos mais caros, de imóvel mais caro no Rio de Janeiro. Se você for comprar um imóvel no Rio de Janeiro, naquele ponto, você vai se cercar de todas as garantias, não é verdade? Porque os imóveis ali geralmente custam preço acima de $1 milhão. Esta mesma garantia que o Serviço Notarial e Registral no Rio de Janeiro dá àquele adquirente, da Vieira Soto, é o mesmo que ele dá ao adquirente que vai comprar o imóvel lá na zona rural, em Santa Cruz, Campo Grande, um imóvelzinho de R$20 mil, de R$10 mil, para o pessoal de baixa renda. E por um preço, olha, desse tamanho. Desse tamanho. Muito, mas muito aquém. Eu não posso te precisar isso, mas é muito aquém do regimento de custos. E é um belo trabalho que nós fazemos. Sem dúvida alguma. E nós fazemos votos que esse trabalho passe para os outros estados também. Mas já há outros. Eu acredito que em Brasília funciona também. Tem outros também. Estados, se não me engano, o Paraná também. Paraná e Pernambuco. Né? Precisava implantar em São Paulo. São Paulo é muito importante no concerto da nação para estar fora de um projeto tão profícuo, não? Tão benéfico à sociedade quanto esse. Mas eu acredito que São Paulo logo, logo também vai seguir esse exemplo. Muito bem, olha, inclusive hoje que nós estamos trazendo o Dr. Márcio, Márcio Braga, que é distribuidor, nós estamos atendendo a um pedido do Dr. Gilson Carlos Santana, que é titular e primeiro distribuidor de Niterói e professor de Direito Notarial e Registral da Universidade Federal Fluminense. Nos mandou uma cartinha muito gentil, elogiando o nosso programa, mas só dizendo, está faltando falar dos distribuidores. Hoje estamos falando. E também recebemos uma cartinha também, muito gentil, muito delicada, da nossa querida amiga Nara Vasconcelos, do Rio de Janeiro. A Nara é uma batalhadora, tenho uma grande amizade por ela, ela também elogia o nosso programa, mas fala assim, e os distribuidores, vocês não vão falar? Estamos falando hoje, atendendo a sua solicitação. É que nós quisemos deixar os distribuidores para uma segunda fase, porque na primeira fase fizemos os 5 primeiros tipos, né, os mais conhecidos tipos dos chamados cartórios. Então deixamos o distribuidor para uma segunda fase e aí está atendida a minha querida amiga Nara Vasconcelos. Nós vamos para um intervalinho e voltamos já já. Comunicado importante. Tome cuidado na hora de vender seu carro. Se você assinar o recibo de venda em branco, continuará sendo o responsável pelos danos que outro motorista poderá cometer, respondendo civil e criminalmente por isso. Portanto, ao vender seu carro, mesmo assinando o documento em branco, exija um recibo assinado pelo comprador com todas as características do veículo. Coloque o dia e a hora, reconheça a firma e registre esse recibo no cartório de títulos e documentos. Registro de títulos e documentos. O endereço do seguro eterno, pelo qual você paga uma única vez. Estamos de volta com o programa A Verdade sobre os Cartórios, hoje com o Dr. Márcio Braga. Então, Márcio Braga, o senhor que já foi deputado federal, eu tenho a impressão que tanto os deputados como os senadores não conhecem muito esse problema dos chamados cartórios. Eu acho que eles têm uma dificuldade assim, muito grande em entender o funcionamento desses cartórios. Isso é verdade ou é impressão minha só? Não é impressão, não. Não é impressão, não.
Mas, em primeiro lugar, eu queria falar sobre esses 2 distribuidores do Rio de Janeiro que se manifestaram. Eu quero lhe recomendar a vinda aqui do Gilson. Dr. Gilson é um jovem professor que passou no último concurso no Rio de Janeiro, é o distribuidor de Niterói. Por isso ele não pertence à central de certidões, que é da cidade do Rio de Janeiro. Mas acredito que dentro, em breve, já estaremos abrangendo todo o estado. É um professor, é uma pessoa brilhante, absolutamente brilhante, um grande companheiro que adquiriu. Perfeito, está já convidado a participar do nosso programa. Com uma indicação dessa, não temos o que discutir. Com relação à doutora Nara Vasconcelos, ela não é mais distribuidora, ela tem uma empresa que se chama Nada Consta, que trabalha em serviços, uma prestadora de serviços. Ela não está mais na serventia, ela apenas toca a sua empresa. Eu a conhecia como distribuidora, por isso que eu falei. Não é, e a mim me parece que não nos representa muito bem. Não representa muito bem. Tanto que ela não pertence à Noreg, a sua serventia, a serventia que ela pertencia, não pertence à Noreg, RJ, não participa da Central de Certidões e não participa do convênio com a Caixa Econômica. É o único ponto de resistência entre os distribuidores do Rio de Janeiro. Ela preferiu se dedicar à sua empresa particular, que é o desenvolvimento da classe. Era apenas isso. Agora, com referência aos congressistas, não? Eu acho que estava aqui me nascendo uma ideia, desde que vi o programa seu, e agora com a sua pergunta, com a sua provocação, o que eu acho que nós devíamos fazer, Zé Maria, e você, posso até te ajudar nisso, nós devemos fazer programas na TV do Senado e na TV Câmara. Perfeito. Tá certo? Provocar esse debate, porque é muito interessante, porque não é só deputado e senador que não conhece os serviços notariais e registrais, não. Muita gente boa, muito professor de direito, não é isso? Nas universidades, nas faculdades. Não existe a cadeira notarial e registral. Né? Então, nós somos muito atrasados nisso, né? O que é uma pena. E, portanto, temos que evoluir rapidamente para cobrir esse espaço de tempo que perdemos. Não? E nada melhor do que o que você tem feito aqui através desse programa de televisão, do curso de Maringá de Direito. Mas acho que nós devíamos ocupar o espaço dentro do Congresso Nacional. É muito importante isso. Eu fui deputado por 8 anos, eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte e sei as dificuldades que tivemos lá para passar enfrentar as nossas discussões desse sistema, que é altamente interessante e que são funções que prestam relevante serviço à sociedade. Perfeito. Então, eu acho essa sua ideia muito interessante. Se nós pudermos ocupar um programa dentro... Eu te ajudo nisso. Né? Eu te ajudo nisso. Acho que seria interessante para nós e também para os provocar esse debate. Claro. Seria muito interessante. E aqui é um meio de comunicação poderoso, viu? É poderoso, é forte aquilo ali. A TV Câmara e a TV Senado. Eu vou te ajudar nisso aí. Ótimo. Doutor Marcos, eu sei que o senhor é candidato agora, vamos falar do Flamengo, do nosso querido Flamengo. O senhor é candidato a presidente do Flamengo, não é verdade isso? Eu só estou estranhando você me chamar de senhor, eu já estou me sentindo mais velho do que eu já estou. Parabéns, Zé Maria. Eu quero te dizer, e a você aí, telespectador, que vocês me conhecem porque eu já fui 6 vezes presidente do Flamengo. 6? Nós tivemos 6 vezes? 6 vezes. Nos últimos 24 anos, nos últimos 25 anos, 24 anos, eu fui 6 vezes presidente do Flamengo. Eu fui 4 vezes presidente do Conselho Diretor e 2 vezes presidente do Conselho Deliberativo. Lá, quando as coisas não vão bem, eles chamam de volta o Márcio. E as coisas lá absolutamente não vão bem. Né? Então é preciso que a gente volte. Não era o meu projeto de vida no momento. Eu estou muito dedicado às minhas funções, às nossas funções. Eu estou muito dedicado à família. Eu me casei, tenho filhos pequenos. E o Flamengo, que é sempre minha preocupação. Eu sou grande benemérito, ex-presidente, afinal, pertenço a todos os conselhos do clube. É uma preocupação permanente, mas não pretendia mais voltar à sua presidência. Mas fui instado por um grupo muito grande
pedindo que utilizassem o meu nome, a minha imagem, a minha bom nome, a minha boa imagem, não é? Para fazer uma passagem, a passagem da transformação, a passagem do século, a transformação de um clube dirigido por amadores, baseado a sua economia na poupança popular, para um clube que continue com assistência de voluntários, mas que seja profissionalizado. Ou seja, a reforma institucional do clube. E que fôssemos como se um abre-alas, não é? Para a passagem da nova camada de dirigentes que está aí logo atrás de nós, querendo exercer as funções, querendo contribuir para a grandeza do Flamengo, querendo que o Flamengo permaneça neste século XXI, o que foi neste século passado. Esses 105 anos de história, de glórias, o maior patrimônio físico e moral desse país. São 105 anos de vitórias. E nós queremos que isso permaneça para o próximo século. Eu acho que os jovens estão certos. Eu estou aí para contribuir, eu estou aí para colaborar. Vamos à luta. Márcio Braga, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua presença. Tá? E eu gostaria de encerrar este programa com uma expressão que os notários e registradores usam constantemente. Certifique do fé que o Flamengo, com Márcio Braga na presidência, é muito mais Flamengo. Telespectadores, até sábado que vem, às 11 horas da manhã. Rede Vida de Televisão, o canal da família.